Amém. Abra para mim Filipenses, então, e eu vou pegar a partir do versículo que o Lucas terminou aqui na semana passada, a partir do versículo 7, e diz assim: Mas, acharam? Diga amém. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se que, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Lucas, esses pontinhos você encerrou quando eu já estava a caminho lá para a porta. E aí, alguma palavrinha rápida a respeito do engano da justiça própria. É isso. Tempo. Isso ele falou a semana passada. Só estou recapitulando para a gente entrar no novo. Diga. A justiça própria é a ideia humana e errada de que eu crio algumas formas de ser perdoado ou ser salvo por Deus. Então eu invento na minha cabeça uma maneira como a partir daquela, se eu cumprir aquelas regrinhas que eu invento, a partir daquele momento eu estou salvo. Isso é justiça própria. A gente chegou à conclusão semana passada que parece que não, mas no fundo todos nós temos uma quantidade de justiça própria em nós, ou seja, a gente cria um jeito de ser salvo, um jeito de ser filho de Deus, e quando a gente não consegue viver desse jeito que a gente mesmo estabeleceu, a gente se sente devedor e pecador. E o texto fala claramente que a justiça que nos salva não é a nossa justiça, mas é a justiça que vem de Deus, a saber, Jesus Cristo crucificado. Essa é a justiça que nos salva. Por que a justiça de Deus? Porque quando iam pendurar você na cruz, porque você é um canalha pecador, Jesus foi no seu lugar cumprindo justiça no seu lugar. Então Deus não é injusto, Ele não tem o culpado por inocente. Então Ele não podia deixar quieto o seu pecado, porque se Ele simplesmente deixasse quieto o seu pecado, Ele seria um mau juiz. Vocês entendem isso? Se Ele simplesmente deixa quieto, se alguém matou o seu filho e a sua filha, e cai lá na mão do juiz, e o juiz deixa quieto e fala assim, vai lá e não faz mais só, o que você acharia dele? Um péssimo juiz. O Reginaldo falou um péssimo juiz, acho que é o único. É, o único que entendeu. Deixa eu falar de novo. Alguém matou seu pai e a sua mãe. Esse alguém é preso e é levado ao tribunal. E o juiz olha para ele e fala assim, vá em paz, não pega mais, não peque mais. O que você acharia desse juiz? Horrível. Oi? Está na Lava Jato, provavelmente. Da mesma forma, você é um miserável pecador, diga misericórdia. Você sabe que você é um miserável pecador, diga amém. O que Deus tem que fazer com gente pecadora? Condenar ao inferno, à morte. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Quando é que Ele não volta atrás na sua palavra, mas mesmo assim te traz de volta? Quando Ele sofre a consequência da pena no seu lugar. Então, no dia que iam crucificar você, matar você pelos seus pecados, Deus exerceu justiça no seu Filho Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? E isso é a justiça que vem de Deus. Somente em Jesus é satisfeita. Qual é a justiça própria? Eu sou salvo por praticar boas obras, eu sou salvo por ir a pé para algum lugar, eu sou salvo por orar de madrugada no monte, eu sou salvo por parar de pecar, eu sou salvo por ir, dar o dízimo. Tudo isso que você coloca como forma de salvação é justiça própria e, segundo o texto de Isaías, é como um absorvente usado e velho. Justiça própria, abominável. O que vale é a justiça de Deus. No texto de Romanos, para corroborar com isso que ele falou, Romanos 9,30, diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Não a buscaram pela fé,
mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Isso eu acho que é muito importante para nós, só retificando o que o Lucas falou, que a nossa confiança jamais deve ser naquilo que nós fazemos ao Senhor. Ratificando. Ratificando. Ratificando? Eu falei o quê? Você está corrigindo ou você está confirmando? Estou confirmando. Ratificando. Eu falei o quê? Retificando. Não, ratificando, claro, ratificando. Confirmando. É isso mesmo. Se nós basearmos toda a nossa salvação naquilo que eu faço, vai acontecer aquilo que costumeiramente se ouve. Um dia eu me considero salvo. Hoje eu estou salvo. Volta a Jesus hoje. Que bom! Venha Jesus, porque hoje eu estou... Fui no monte hoje. Olha, eu estou hoje tiritando, rapaz. Estou arrepiado. Pega aí, estou arrepiado. Vem, Jesus. Mas aí passa isso tudo, e aí o que acontece? Na quinta-feira que vem, as coisas começaram a enrolar e não dá certo, e aí as Não, pessoas... Jesus, não hoje não. Hoje Jesus. não, Senhor, não, hoje não, porque não tem jeito. Não tem jeito. Aí, então, fica naquela roleta de que você fica esperando que ele venha no dia que você está em alta. Porque o dia que você vem em alta, você vai embora para o céu e vai embora para a glória. Vocês entendem, irmãos, que isso é confiar nas suas próprias obras, no seu jeito de se salvar? Vocês entendem isso? Porque isso é muito importante, irmãos. É muito. Isso é a base do Evangelho. Salvação não é um botão de liga e desliga. Hoje estou, amanhã não estou. Hoje estou, amanhã não estou. Não, salvação é na cruz de Jesus conquistada e ponto. Eu posso deixar de crer nisso? Essa é uma outra discussão. Mas a nossa salvação não está ligada em a gente ser perfeito, porque perfeito é o Senhor Jesus. Isso posto, entendemos o seguinte, todos nós aqui, porque normalmente o mais educado, ele se julga melhor. Todos nós aqui, unanimemente, nós não temos como nós escaparmos da condenação. Só pela justiça de Deus, pelo sacrifício de Jesus feito em nosso favor. Quando ele morreu, ele foi crucificado, se tornou maldito em nosso lugar, ele pagou a nossa conta. E o fato disso é eu crer nisto. Isso não tem uma outra possibilidade, é o fato de eu crer. Se eu crer, estou absolvido, estou justificado diante de Deus, e o meu fim é a intimidade com Ele. A glória. E você disse também, adiante, você falou... Entenda só uma última coisa, você não deixa de ser culpado, Ele é que não te considera mais culpado. Entende isso? Você não vira perfeito, Deus é que não leva em conta as suas falhas. Isso é graça de Deus. Olha, continue. isso é fundamental. Você que está aqui, meu irmão, presta atenção. Se você se julga salvo por conta de coisas que você tem feito, está complicado. Isso não é legal. Você tem que mesmo considerar-se salvo por crer na justiça que Deus estabeleceu no sacrifício de Jesus. Aí sim, ele morreu, e isso é o princípio da consciência pura, Lucas. Perfeito, exatamente. Consciência pura é o seguinte, todos nós aqui pecamos? Só eu que não pequei? Só. Eu sei que o senhor peca, já vi. Todos nós pecamos, preste atenção. Uns pecados mais grotescos e outros menos grotescos. Aí então, porque o menos é menos grotesco, porque o meu é menos grotesco, eu me considero mais justificado. Eu fui muito bem educado. Eu sou muito bem educado, então por conta de ter atitudes assim, eu falo assim, eu não sou tão mal quanto o outro lá, fulano, que não foi bem educado. É isso que é justiça própria que Deus considera um absorvente usado. É isso aqui que ele está falando. Não tem como você escapar disso. Assustador. Se você pegar, entenda isso, se você, pela sua boa educação, você acha melhor, mais aceitável, mais digno de ser aceito ao reino de Deus e ao céu, por condições e características suas, você está confiando inteiramente no que você faz, na sua educação, nas suas coisas. É diferente. Você pode chegar e falar assim, olha, eu oro 4 vezes no dia, eu faço isso, eu faço isso. Isso é base de justiça própria. A que Deus requer é a confiança nele. Ele estabeleceu e aceitou o sacrifício, ele propôs o sacrifício de Jesus em meu favor. O sangue dele resolveu o meu problema. Ele determinou, ele fez isso e está terminado. Isso é o fato. Isso está definido. Para eu ter os benefícios dessa aliança, só é possível por fé. Então, veja bem, tudo que nós temos, uns são mais e melhores educados do que os outros, uns são mais criteriosos na sua vida, uns são melhores assim na sua disciplina regular.
todos nós igualmente estamos no mesmo patamar e o melhor nosso aqui não consegue ser salvo pela sua bondade. Essa metáfora com o absorvente usado não é nossa, é de Isaías, da Bíblia, ok? Por isso que a gente cita com mais tranquilidade. Isaías 64:6 diz isso. Então não se escandalize com a gente, irmão, está na Bíblia, amém? Eu? Trapo de imundícia. Mas eles não se escandalizam, não. Amém. E você disse também, vamos andar rápido, porque nós Vamos. não. Você disse também, desejo conhecê-lo, que é uma atitude de Paulo com relação à sua vida cristã. Versículo 10. Por Quero exemplo, conhecer esse a povo Cristo. que está aqui, Lucas, você está olhando aqui, Tô vendo. você consegue ver um que tenha mais interesse do que o outro. Sem dúvida. Um quer conhecer mais e o outro não. Sem dúvida. E o que acontece com eles? O que nós devemos falar com aqueles que não querem conhecer, ou estão dormentes na sua postura diante de Deus? Mude enquanto é tempo ainda. Levante-se e saia da sua mornidão enquanto ainda é tempo. Conhecer a Cristo, a Bíblia é um termo que a Bíblia às vezes usa até mesmo na relação íntima do casal. E fulano conheceu ciclano. E a Bíblia fala que essa intimidade que a gente tem com Deus, é evidente que o pecado está na nossa cabeça, que você está pensando besteira aí. Eu estou dizendo desse nível de intimidade, tornar-se um com Ele. Isso é conhecer a Cristo. Desejo conhecer a Cristo, é o que o texto fala. Uma coisa essencial para todos nós que estamos aqui, nós devemos conhecer mais o Senhor, Flávia. Precisamos conhecer. Agora, isto vai resposta do meu coração. Se eu não entender que isto é importante para mim, eu vou levar a minha vida no flauteado. Eu vou levando a minha vida, como diz o Guto, lá no encontro de casais. Como é que ele falava? Vai deixando. Como é que ele falava? Deixa como está. No fim tudo dá certo. O casamento tudo arrebentado. Vai deixando como está. No final tudo dá certo. E aí você fala assim, você precisa conhecer mais o Senhor. É necessário que você conheça mais o Senhor. E nesse sentido, e diz a palavra em Provérbios 3, ele diz assim, se como prata a buscares. Presta atenção. Se eu chegasse e dissesse assim, falou, olha, debaixo dessa caixa de som tem um pote cheio de ouro. Está enterrado lá. Certo. Meio metro abaixo. Está guardado aqui. E eu vou deixar para vocês, quem tiver mais interesse, venha e tire isso daqui. Vá aqui, arrebente isso daqui. Quem quiser e estiver interessado, faça essa escavação. Você acha que tinha alguém que não viria? Sem martelo. Cara, você acha que você não viria com a mão, assim, que nem uma unha de águia? Você acha que não? Porque você entendeu que é um tesouro. E quando eu quero conhecê-lo mais, isso é um tesouro. Eu devo priorizar isso na minha vida. Não vou empurrando com a barriga e levando de qualquer jeito. Isso é fundamental para aquele que crê. Amém. Amém? Você disse também, Lucas, que o poder da sua ressurreição. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Fale de ressurreição. Qual é o valor que você dá para a sua ressurreição, Lucas? Para mim, a ressurreição com Cristo. Com Cristo, Entenda isso que ele vai falar, presta atenção. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e é a garantia de que também nós seremos ressuscitados no último dia. Eles não estão prestando atenção nisso, Lucas. Isso está me dando nervo, cara. Você quer ir andar lá no meio, lá o pessoal chama a atenção do pessoal lá. Ressurreição. A Bíblia fala em Coríntios 15 que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porque toda a nossa fé é baseada na ressurreição de Jesus. Você crê que o Senhor Jesus está vivo? Morreu e ressuscitou num corpo glorioso, no corpo que nós teremos no último dia. Não é essa monte de banha que você é. Vai ser transformado o seu corpo no corpo glorioso. Isso é a ressurreição, uma nova vida em Jesus que está disponível para aqueles que conhecem e têm intimidade com o Senhor. A palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, olha só, Lucas, o mesmo Espírito, esse é o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se esse Espírito habita em você e habita em mim, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também ressuscitará o nosso corpo mortal. Aleluia, glória a Jesus por isso. E aí passa a ser fundamental você ter o Espírito de Deus, e a palavra diz, se eu não tenho o Espírito de Deus, ele diz assim, esse tal não é dele. E se esse tal não é dele, no dia da ressurreição? Tchau, pardal. Tchau, pardal. Presta atenção, todos que estão... Presta atenção, você, não precisa dizer amém não, mas vamos pensar um pouco. Você que está aqui, você tem percebido, não por sua justiça própria,
que o Espírito Santo de Deus habita em você? Não é para dizer amém? Olha só, eu quero que você crê de fato. Nós estamos falando do seu sucesso adiante. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Para eu ser filho, o Espírito de Deus, ele habita em mim. E aí eu não confio em justiça própria das coisas que eu faço, mas eu confio naquilo que Deus já fez por mim. Pergunta para você, que você não me responda, o Espírito de Deus habita em você e você tem convicção disso? Fica muito claro que você tem o Espírito Santo de Deus em você quando você não faz a sua vontade. O que antes você era escravo da sua vontade, agora você não é mais. É um grande termômetro de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Todo mundo está salvo? E aí aquela palavra que você odeia quando eu falo. Você pode morrer essa semana? Só o Rodolfo. Pelo balido da ovelha eu conheço que é do Rodolfo. Você pode morrer? A pergunta é essa, você pode morrer essa semana? É verdade isso? Você pode morrer essa semana? Você pode ir para o caixão essa semana? Se você confia na sua justiça própria, não morra essa semana. Mas se você confia na justiça que vem de Deus, confirmada em Jesus na cruz, relaxa. Porque, na verdade, o que o mundo chama de morte, para nós que cremos, é vida. Aleluia. Aleluia. Isso é tudo. Nós vamos chegar no final das contas aqui, é o céu. E o céu, aí vamos ver se a gente chegamos mais cedo no céu para falar mais do céu. Amém. Tá bom? Mas é verdade, presta atenção. Você não deve se conformar ao estado que você se encontra. Se você não tem essa convicção na sua vida, que você entre você na sua intimidade, você fala assim, Senhor, não me leve não. Eu digo para você que você tem que tomar providência. Você tem que se voltar ao Senhor e buscar o Senhor enquanto você está vivo. Amém, rapaziada? Essa palavra é uma determinação, uma definição. Você não pode ser irresponsável com você mesmo. Você não pode fazer isso. Você não pode deixar e fazer aquela palavra do Guto. Vamos deixando como está. Como é que é, meu? Separa nada. Separa nada. Vamos deixando como é que está aqui no fim. Tudo dá certo. Se você não crer, se o Espírito de Deus não habita em você, olha, é furada. Não adianta chegar no fim porque as coisas não se resolvem. Mas o que Paulo queria, ele queria conhecer a Cristo, e é nosso desejo também, e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Amém, você já adiantou. Sim. Amém, foi-se embora. Amém. É isso mesmo. Lembrando sempre para todos nós, eu vi hoje um vídeo que o Lucas me mostrou do Billy Graham. Quem se conhece Billy Graham, diga amém. Billy Graham é o maior evangelista, maior de todos os tempos. Contemporâneo, com certeza. Incrível, Batistão ele, né? Está vivo ainda. Batistão está vivo ele. 96 anos. Eu vi um vídeo que ele estava falando. Um homem, eu me encanto com isso, viu, Lucas? Um homem constante, um homem regular. Não é um homem de altos e baixos. Um homem que tem alguns, principalmente teleevangelistas, que num dado momento o cara explode, fuxa, ele fica, é um espetáculo pirotécnico. Está lá em cima, mas passou um tempo, vai. E cadê fulano? E cadê ciclano? E ele já nem mais, chega um ponto que nem mais você se lembra dele. Mas aquele que é constante, eu acho que isso show de bola. Esse homem, eu vi com 96 anos, é isso, velho? Vai fazer 99 esse ano, em novembro. Vai fazer 99 anos, ainda não morreu, está lá. Luz, eu vi uma palavra, e a palavra dele é cruz, Lucas. Cruz. A palavra dele não é não é prosperidade, camarada. Não é modismo nenhum. Ele não está olhando o mundo para si, no mundo horizontal. Ele não está olhando o mundo, nas coisas desse mundo. Ele está olhando a eternidade. Isto é o Evangelho. É cruz. É eu me esvaziar de mim mesmo para que o Senhor venha e habite em mim. E aí eu vou... Eu falei hoje de manhã isso. Você não estava aqui. Esses que bateram na irmã, o que você acha que eu tenho vontade de fazer com ele? De bater neles também. Matá-los. Eu acho que eu queria bater com o cabo da enxada na cabeça do cara.
Mais, mas isso é o eu, a carne, eu quero. Mas a minha justiça não opera a justiça de Deus. Agora, presta atenção, se ele não vive em mim, eu chego para aquele calhorda, aqueles calhordas, não sei quanto, eu digo para ele assim, imagina, o religioso, eu digo assim para ele, falo assim, olha, o espancador da irmã, eu amo você em nome de Jesus. Humanamente, eu vou dizer para você que eu não faço isso. Humana por mim mesmo. Só uma ação de Deus na minha vida para perdoar um palhaço desse daí. Não é assim? O sentido da vida cristã é esvaziamento. E à medida isso é renúncia. Os dias da minha vida, eu vou me conformando. Eu participo do sacrifício de Jesus e vou me conformando. Outro vídeo que eu vi hoje, que a Roseli me mostrou, que eu fiquei escandalizado, são os islâmicos. Você sabe que o islâmico é terrível? Eu sei, são terríveis. Terrível, você sabia disso? Esses caras, você está pensando que é uma ovelhinha assim, tal e coisa e tal? Você está achando, né? Você está achando que o cara é uma ovelhinha, um belezinha. Ai, belezinha. Afinal de contas, eles também pregam bondade, porque não? Não é o Estado Islâmico lá, que é o Estado Islâmico que é o Islã ruim. É isso? Ah, não, não é não. Não é. Os caras daqui, eu estava vendo um cara falar, um líder deles falando, Daniel, falando assim, olha, os brasileiros, eles querem, a evangelização deles é por procriação. Eles dizendo, um líder deles dizendo, tem a fita, tem uma porcaria gravada aí, eles dizem assim, olha, os brasileiros são muito fracos. O islâmico, um vale por 100 brasileiros. E as mulheres são todas fáceis. Mulheres fáceis. E diz assim, olha, vocês vão lá e vocês têm que arrumar um monte de criança com essa mulher. Façam muitos filhos nela. O cara falando, o líder falando. Para que eles venham, todo aqui, os infiéis, que eles dizem que somos infiéis, vêm comer nas nossas mãos. Só para você saber, quando você não conhece a palavra, quando você não sabe das coisas, você está no meio de lobo e você não está sabendo. E pior... a ideia deles é de destruição líquida e certa. É o mesmo princípio do Estado Islâmico, viu? Acelerar. Eu queria falar mais um pouco. Amém. E isso olha, a questão do reino de Deus. Você, meu irmão, você não pense que você é menos responsável, tem menos responsabilidade do que nós, os líderes, e aqueles que levam a palavra para vocês. Vocês e nós somos todos responsáveis. E esta responsabilidade é no sentido assim de nós darmos a vida àquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida por nós. Amém. E aí o texto continua dizendo que Paulo queria também, estava desejoso, inclusive, de se conformar aos sofrimentos de Cristo. E isso é muito profundo, porque esse mesmo Paulo ele vai dizer em Colossenses 1:24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo diz em Filipenses é que ele está disposto a sofrer pela igreja. E é o sentimento que a gente tem que ter também, estar disposto a abrir mão da nossa vida pela igreja. Diga amém. Não estamos dizendo de igreja, estamos dizendo de igreja, ok? De gente. Eles não entendem nada disso, cara. Não precisa morrer por essa igreja aqui a gente fecha a porta e vai congregar em outro lugar. Mas a Bíblia fala, porque Paulo está ensinando, é a gente abrir mão da nossa vida para que outras pessoas possam crer e se render ao mesmo Deus que a gente conhece. Amém? E é verdade. Aliás, o texto que já passamos aqui, de Filipenses 2, diz assim, não pense só nas suas coisas. Olha só. Não pense só nas suas coisas. Considere o seu irmão superior a você. Ajude eles, fortaleça o seu irmão, cuide do seu irmão, olhe para o seu irmão, não esteja larga, não abandone o seu irmão. Você deve cuidar do seu irmão no contato. Você sabe de coisas que possivelmente eu não saiba. E você sabendo próximo do seu irmão, você deve ajudá-lo, você deve orientá-lo, deve orar por ele. Enfim, você é participante, como disse o Richard de hoje, participante do corpo. O corpo, e ele, um corpo, que um dedo doendo, dói o corpo inteiro. Amém. E aí ele termina o versículo 11 dizendo, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, que é, mesmo fazendo tudo isso, ainda assim ele não confia nas obras dele, ele confia no Senhor. Então, para ver se de alguma forma, ou seja, não é isso que me torna salvo, tudo isso é
eu devo fazer porque é maturidade em Cristo, mas ele não confia nisso. E aí ele entra no versículo 12 e diz assim, não que eu... Leia junto comigo, não precisa ler junto, acompanhe na sua Bíblia. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Amém. E no versículo 13, só para embolar os dois, irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Presta atenção. Me parece aqui uma regra básica, áurea, da nossa vida cristã. À medida que nós viemos do mundo, viemos de um estado totalmente de pecado, de trevas, há coisas que, se você começar a fuçar, você vai trazer malefícios para você. E a palavra de Deus, ela diz uma coisa que eu devo fazer, é esquecer essas coisas que eu fiz, mas eu não devo esquecer das obras que Deus fez. Então veja bem, as tristezas, eu falo de um lado, você fala do outro. As tristezas, mágoas, ressentimentos, culpas, pecados, essas coisas, elas devem ser abandonadas. Eu devo esquecer essas coisas, porque isso não me torna mais forte. Por exemplo, uma pessoa que deu para você uma desilusão, uma decepção na sua vida. Se isso fica enraizado na sua vida, é um fardo que você... Existe aqui alguém, você acha que tem alguém que tem ressentimento aí? Eu acho que muita gente tem ressentimento e não consegue perdoar pessoas do passado. Ele está dizendo tudo isso porque o texto diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A história é isso, você não pode viver... costumeiramente, a gente está andando para a rua, aí para a estrada, você não vê um indigente carregando... Essa semana eu vi com a Roseli, lembra? Uma carrocinha, uma pessoa na Dutra aí, mas carregado de lixo, de coisas, de caixotes e de tudo que ele foi pondo numa carrocinha que ele ganhou, não sei de quem, e arrastando aquilo. Se você, é estúpido o que ele está fazendo, mas muitas vezes você, na sua carrocinha, no seu porta-mala, você está carregando coisas que são contrárias à sua vida. E estas coisas você tem que fazer uma asepsia, você tem que jogar fora essas coisas. Diga amém, rapaz. É verdade isso. Ressentimentos, mágoa, olha, pecado, orgias que as pessoas... Você acha que tem alguém que tem aqui assim? Não. Muita gente. Olha, orgia, coisa do passado. Olha, coisas do passado, pecado, coisas do passado. Estas coisas jogue fora do seu porta-mala, da sua vida, porque elas não convêm a você. Faça uma higiene na sua vida com relação a você esquecer de todas essas coisas, porque essas coisas não vão te trazer de nada, absolutamente nada. Reflitam você o que é que tem na sua vida que é coisa do passado e que está impedindo você de seguir para o alvo. Pense agora, 3 segundos. 3 segundos. Olha só, repete isso. O que na sua vida é coisa da velha vida e está atrapalhando a você seguir para o alvo. O texto fala, esqueça dessas coisas e prossiga para as coisas que estão adiante de mim. Essas coisas, pecado, ficou lá atrás. Esquecendo das coisas que para trás ficam, o pecado ficou lá atrás. Mas tem outras coisas que você deve abandonar também. Por exemplo, as coisas boas que aconteceram na sua vida. Não se apegue a elas, porque Deus tem mais para fazer na sua vida. Não viva de glórias, é o que o texto está dizendo, porque Paulo, lá no começo da semana passada, a gente falou que Paulo, ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, etc, circuncidado ao 8º dia. E isso tudo, quer dizer, a religião dele, ele esqueceu no passado. Mas também todas essas questões que a gente estava falando agora, de inclusive estar pronto para morrer por Jesus, ele também deve deixar de lado para conseguir se manter seguindo até Cristo. Você entende isso? De verdade, eu estou dizendo que não dá para você viver de glória. As coisas boas que aconteceram foram boas. Amém por isso. Mas não se apegue a elas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então presta atenção, olha de prática, presta atenção. Você, o Espírito de Deus está mostrando coisas para você aí. Essas coisas que estão, na verdade, são malas cheias, malas sem alça, que só atrapalham a sua vida, você deve jogar fora.
Esqueça dessas coisas e vamos embora para frente, em nome de Jesus. Se alguém prejudicou você, se alguém ofendeu você, se alguém desprezou você, se alguém, o mal que fez, seja o que for, simplesmente vira a página e vá-se embora, porque isso não é bom para você. Estrategicamente, é importante que você faça isso. Amém, rapaziada? Em todos os seus sentidos e tudo mais. E diz assim, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tinha trazido um vídeo, mas eu esqueci o meu celular e não vou passar vídeo nenhum para vocês. E é perseguir. Vida cristã, presta atenção. Vida cristã eu tenho que perseguir. Ela representa para mim a prioridade da minha vida. Não é, olha, antes até, presta atenção, buscar o Senhor, e acima de todas as coisas, essa deve ser a prioridade da minha vida. Aquilo que vem em primeiro lugar na minha vida, deva ser o alvo, o projeto, o planejamento da minha vida, para eu ser próspero. Se eu não fizer desse jeito, eu vou cair numa mesma. Eu tenho muito receio, uma culpa que eu já, uma culpa não, uma consciência que eu tenho muito medo de vocês. Eu tenho medo de vocês não atentarem para as coisas. Eu tenho visto gente, Lucas, gente importante cair, rapaz. E olha, falta de perseguição, falta de alvo, de objetivo na vida. Ele perde o rumo das coisas, ele não olha onde deve olhar. E aí ele vai se perdendo para o caminho. E quando eu digo que eu tenho medo, eu olho assim para vocês são pessoas importantes, vocês são pessoas que Deus começou a fazer a boa obra na vida de vocês. Mas eu digo para vocês que existe o inimigo de vocês, o nosso inimigo, que ele vai fazer de tudo para complicar a sua vida e ofuscar a sua visão. Vai criar pensamentos na sua vida de alguma maneira, que aquela perseguição que você deve fazer no caminho, você vai se acomodando e vai se acostumando com coisas que não convêm. Você deve ser determinado na busca do Senhor pela sua vida. Diga amém, rapaziada. Está certo isso? Certíssimo. A gente sempre conversa com gente que lembra de histórias do passado e, por exemplo, não se engajam hoje no reino de Deus porque ficam lembrando como no passado era bom. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A pessoa viveu uma experiência fantástica, por exemplo, como igreja. O cara, ele viveu um momento de uma igreja assim que foi explosivo. Só que isso aconteceu, irmão. E eu tenho que abandonar isso também para conseguir seguir a Cristo. Então, abandonar os pecados, como o pastor Eros falou, abandonar tudo isso para seguir. O texto continua dizendo, todos nós, versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade, alcançamos o quê, irmãos? Maturidade. Todo o nosso assunto de Filipenses é maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Não se apegar a absolutamente nada do que nos acontece para continuar seguindo a Cristo. Faz sentido, irmãos? Amém? Isso é prático, gente. Isso é algo que você ouvindo e se concordou, você tem que implantar isso na sua vida para você colher os resultados disso. Porque nós não temos dúvida de que a árvore, da planta que nós plantarmos, o fruto que ela dá, nós vamos comer. Se eu planto uma árvore que não é boa, ela vai me dar um fruto e esse fruto eu vou comer. Ela pode ser ácida e eu vou comer isto. Tudo quanto o homem plantar, isto ele vai ceifar e ele vai colher. E quando eu digo isso para todos nós que estamos aqui, se você fizer uma boa plantação, você vai ter bons resultados e bons frutos para comer adiante e você vai ser muito importante para você. Mas, se você não tiver essa resposta, essa obediência, você vai plantar frutos que amanhã você vai ser obrigado a comer e que vai ser muito doloroso e triste. Amém. Amém, rapaziada. Versículo 16 diz assim, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Todos quantos? Esse versículo você falou qual? 16. 17. Presta atenção, agora isso também é prático e é importante para você. Paulo diz assim, irmãos, Paulo falando, sede meus imitadores e observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes vistos em nós. Primeira coisa, nós pregamos várias... Aqui ele está falando imitar Paulo. E nós falamos que não é para imitar. E aí? E aí? Como é que fica esse negócio? E aí? Presta atenção. Paulo diz assim, sede meus imitadores e observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes vistos em nós. Primeira coisa, aquilo que Paulo está chamando a atenção para ser imitador dele, não é no jeitão dele,
É no caráter dele, no caráter de renunciar à sua vida. Em Atos 20, 24, ele diz assim que ele não tinha a sua vida por preciosa. E Gálatas 2:20, ele diz assim, para mim, o viver é Cristo. É isso mesmo? Gálatas 2:20? Não. Não, é igual. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive a sua vida em mim. Essa é a imitação. Essa é a imitação. Eu não vivo, o usufruto não é mais para mim. Entenda, a sua vida não é mais para o seu usufruto. Agora, claro está que eu posso pegar perfeitamente e deixar isso para lá. E aí, é claro está que eu também vou receber, eu não vou ter aquilo que tanto eu quero na minha vida, que são as coisas de Deus. Imitar não é imite as atitudes de Paulo, é imite o nível de rendição e de expurgo da própria vida que Paulo teve. É isso que Paulo está dizendo. Não fique imitando as regrinhas do que Paulo fez ou a vida prática de Paulo, mas imite o nível, tenha o mesmo nível de entrega, porque o texto todo está falando sobre isso, tem o mesmo nível de entrega que Paulo teve. Ele está dizendo, me imite nesse sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você já renunciou pela igreja? O que você já fez pela igreja? O que de coisas preciosas que você entregou pela igreja? E quando eu estou dizendo isso, estou dizendo assim pela igreja, o corpo de Cristo. O que foi que você fez? Que coisa preciosa que você entregou ao Senhor? Quanto você abre mão pelo seu irmão? Eu não entendi. O quanto você abre mão para que alguém conheça mais Jesus, por exemplo? Me diga uma coisa, você está interessado na vida do seu irmão? Você acha que eles estão, Lucas? Níveis diferentes, sim. Quanto que você abre mão dos dias de conforto seu na sua casa para receber os irmãos no RIP na sua casa, ou para estar no RIP na casa de alguém, ou para tomar um café com alguém, aconselhar ou receber conselho. Quanto que você abriu mão dos seus bens para que o evangelho fosse e bancasse missionários ao longo do mundo, enfim, coisas como essa. Quanto que você se engajou na obra? O que você fez? O que foi que você fez pela igreja? Escute, o que foi que você fez pela igreja? Entenda, a igreja não é um local, é o grupo aqui nosso. Pelo corpo de Cristo. Pelo corpo de Cristo. O que foi que você fez? Qual é o sentido? Qual é o consumo? Qual foi a sua renúncia pela igreja? Qual foi a ação que você teve em benefício da igreja? Usando o discurso do próprio Paulo, não só o que você fez, mas a pergunta é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que você faz agora? Me diga em uma frase, não precisa dizer, mas pense, qual é a frase que você define? Pelo corpo de Cristo, pela igreja de Cristo, eu faço isso. Você consegue definir isso? A igreja é importante para você? Eu não ouvi. É importante para você? A igreja. O que aconteceria com você se a igreja fechasse? Se ela deixasse de si? Não só este núcleo aqui. Qual é o malefício que você teria na sua vida? Seria complicado, não? Você não acha que a igreja é muito importante para você? Diga para mim, você não acha que a igreja é muito importante para você? Ou medianamente importante? Ou não tão importante? Lucas, para você a igreja é importante para você? Para mim é fundamental. Eu não sei o que seria da minha vida sem irmãos e irmãs, disse o Asaf, e eu concordo com ele. Eu fico olhando assim, por exemplo, você concorda comigo que morar no Brasil não é tão bom? Não é? Morar em Orlando, que você queria? Você concorda comigo que aqui no Brasil é complicado ver essa irmã sendo judiada aí, essa coisa? Não sei se você sabe, no Brasil tem político corrupto. Não. Não, é verdade, eu sei das contas. Eu sei das contas. Até falar. Não, a beleza do Brasil é a natureza. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu não tivesse vínculo com a família minha que eu tenho de sangue e com a igreja, eu não acharia ruim ir embora, os meus filhos irem embora. Mas você está dizendo que você abre mão de morar num outro país pela igreja. Eu não posso sair da igreja. Por exemplo, o André, eu tenho um curso, não sei aonde, que tem nos Estados Unidos, que tem que fazer um curso. Numa dessas viagens, não sei, estava falando lá, ouviam falar de um curso.
Imagine que fosse fazer um curso. E quem vai fazer curso fora se ambienta lá, e aí, sabe quando que volta? Quando acaba o curso, às vezes. Não volta mais, pega tudo do trejeito lá, e é verdade. E isso é um fato. Eu só não quero que nenhum de vocês vá embora por conta da igreja. Porque se fosse de outro jeito, eu mesmo queria ir embora. Chegamos a conversar na infância sobre isso uma vez, Falamos sobre isso? Sim, sim. A resposta foi essa mesmo. Não Faz sentido não pela faz igreja. Sentido, embora. Por causa de vocês, por causa da igreja, por causa da família. Não tem mais sentido. Imagine que fosse para ganhar, para ganhar 10 vezes o que eu ganho em outro lugar. 10 vezes, tá bom? E olha que eu ganho muito dinheiro. 10 vezes. E eu digo assim, você vai? Não vou nada, cara. Que eu vou, a não ser que Deus mande, é diferente. Daí é missão, aí é outra coisa, é a igreja. Mas entenda, é essas coisas que você deve medir. Se a igreja é importante para você, você deve jogar tudo em cima dela. Você passa a ser muito mais... Você tem que se tornar uma pessoa ativa, viva e importante no meio. Não é simplesmente chegar e sair e vir do mesmo jeito que veio e vai-se embora. Você precisa ser atuante, importante, necessário, útil. É isso. Diga amém, Lucas. Amém. É isso aí. Você precisa disso, a igreja precisa disso, a igreja vai ser cada vez mais fortalecida no sentido do seu trabalho. Quanto mais a sua dedicação, maior a bênção para todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Versículo 17, de novo, diz assim: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes... Pode parar, agora você é comigo. Caramba! Olha só, ele fala assim, primeiro ele fala, sede meus imitadores e observai aqueles que andam segundo o modelo. O que significa isso? Olha Paulo fala assim, observa os caras, meu. Olha o jeitão do cara. O que você diz isso, Lu? Ele está defendendo o ministério dele também, né? Sim, ele está dizendo, olha para mim e olha para os caras. Para mim, o meu jeito de viver você já conhece. Agora vamos falar do jeito de viver dos caras. Ele continua. É isso aí. Cara, olha, presta atenção. Essa quantidade de pessoas, de televangelistas e de tudo mais, essas coisas todas, ele tem público porque as pessoas não conhecem a palavra. Porque se conhecer a palavra, vão rejeitar esse tipo de coisa. E ele fala assim das características dos falsos pastores, dos falsos profetas. Ele diz quais são as características, Lucas? A característica dos que são falsos... Eu não sabia nem que existia falsos profetas. Tem? Falsos pastores? Não, não tem. Algum pastor lá... Meu Deus do céu. Mais uma coisa. Por favor, igreja, ela dá mais do que droga. Presta atenção. Todo mundo quer ter a sua igreja porque é um grande meio de ganhar muito dinheiro dos incautos. O cara vira celebridade de uma hora para outra, né? Ele consegue, naquele núcleozinho dele, ele vira alguém importante, porque... Agora só deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que seguem são culpadas por não conhecer as Escrituras. Vocês são culpados por não conhecer as Escrituras se não conhecem. Porque a Bíblia está disponível para a gente e nós seremos julgados por isso. O texto fala como é que são esses caras. Vivem como inimigos da cruz de Cristo, ao final do 18. 19 agora. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o ventre e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Meu Deus do céu, presta atenção. Evangelho contemplando as coisas desse mundo, esse é um evangelho fraudulento. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. Ele diz assim, o seu fim é a perdição. E diz assim, o seu Deus é o ventre. O que é Deus o ventre? É o cara que tem o rei na barriga. É isso? É para ele. No português é isso. Ele, na verdade, ele está interessado no benefício dele, no seu alto benefício. Ele quer dinheiro e mais dinheiro, caramba. O fim deles é perdição. Deus é o ventre e sua glória é a vergonha. E ele diz assim, que só pensam nas coisas terrenas. Você está querendo dizer, pastor, que o evangelho que traz a mensagem, que o fim da mensagem são benefícios materiais, é o evangelho demoníaco? Eu digo para você que a coisa complica. Porque Deus, em Provérbios, diz assim que Deus não concede bens, ele só concede bens permanentes. E as riquezas não duram para sempre.
Esse tipo de evangelho, esse não é o evangelho verdadeiro. Evangelho verdadeiro é de escoar-se, é de dar-se, é de renunciar-se, de dar a sua vida para outra pessoa. Não é um evangelho de enriquecimento pessoal, não é ter um grande nome. Isso não é o espírito e o princípio que rege o evangelho e toda a pregação. Veja bem, o seu Deus é o ventre, as três coisas. O seu destino é a perdição, o seu Deus é o ventre e tem orgulho do que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. E aí, chegando no final, eu tenho para mim uma coisa, que o bom pregador, o pregador autêntico, é aquele que primeiro compra aquilo que vende. Eles entenderam? O vendedor, de uma forma geral, ele só consegue transmitir a mensagem se ele acredita na mensagem. Você iria no médico de regime, como é o nome de médico de regime? Endócrino. Você iria no endócrino que fosse obeso? Operou, né? E ele continua gordo? Morreu. Gastou dinheiro. O cara continuou gordo e complicou. Cara, não faz sentido. Não faz sentido você pegar... Olha, bom vendedor é aquele que primeiro compra aquilo que vende. É verdade. Como é que eu vou... Se uma pessoa não dá provas do evangelho, se o evangelho não trouxe benefício para ele, para a sua vida, rapaz, esse está propondo alguma coisa que não convém. Lá em Hebreus ele fala assim, atentando para os seus guias, para os seus pastores, atentando para o êxito da sua carreira. Rapaz, se eu prego para você que ele é todo aquilo que pregamos, que ele é paz, ele é sossego, ele é conforto, e ele é provedor, e ele é tudo... E aí eu pego e eu não tenho esta vida, essa qualidade de vida, eu digo para você, estou vendendo uma coisa que eu não comprei. Eu falo que é bom para todo mundo, mas para mim mesmo... Olha, remédio que não é bom para mim e eu proponho a outras pessoas, isso não é honesto, isso é fraudulento. Concorde comigo, diga amém. E é nesse sentido, gente, você, com relação à mensagem, a mensagem que é desse mundo, voltado para esse mundo, é uma mensagem fraudulenta, o louco. Olha que agressão, fraude, não é verdadeira. O evangelho real é cruz. É aquilo que o Billy Graham estava falando hoje. Com 96 anos, a mensagem dele e vai ser mais um pouquinho, porque ele está morrendo, pregando sobre a cruz, sobre renúncia. Não mais nos pertencemos, mas a Deus, todas as coisas são para o Senhor. As pessoas, o que Paulo está dizendo é que esses que pensam nas coisas terrenas, por quê? Porque eles são cidadãos deste reino. Mas e nós? É isso. Mas, e aí eu quero ver se você faz parte disso, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossos olhos estão postos lá, a nossa vida toda é pautada naquele dia do nosso encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não me amarro, não me deixo escravizar por as coisas desse mundo, mas eu continuo, porque eu sou o cidadão do céu e sou aqui peregrino e forasteiro, como Pedro fala, e sei que a nossa passagem aqui é rápida, daqui a pouco está acabando, estamos indo embora. Eu devo olhar como cidadão dos céus. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará, aí, ó, que delícia. Ele transformará os nossos corpos humilhados. Corpo humilhado é isso aí que você está usando aí. Ó. Eu prefiro a minha tradução. Quer usar? Manda ver. Não, manda, termine aí que eu digo a minha. Isso que você está usando aí, corpo humilhado. Ele vai transformar os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Presta atenção, isso não é historinha. Não é historinha. Mas a nossa pátria está nos céus. A sua pátria está nos céus? Aleluia. Você deseja estar lá? Amém. Seja pela morte, seja pela ressurreição. Aleluia. Pelo arrebatamento. Tudo bem, tudo certinho. Sua pátria está no céu. Mas a nossa pátria está nos céus e onde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Aleluia. A gente não tem ideia do que é isso, pastor. A gente não tem ideia do que é se relacionar com as pessoas sem pecado.
Você não tem ideia. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tem uma passagem de Tessalonicenses, estamos terminando. Uma passagem de Tessalonicenses, e está bem claro isto. Ele diz o seguinte, que aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vier na sua vinda, o que vai acontecer? Serão os que estiverem vivos? Não, os que morreram já. Serão ressuscitados primeiro. E aí? E aí encontrarão com aqueles com a igreja nos ares. Isso aqui é bíblico, viu? Não é chute, não. Veja bem, aquele que morreu em Cristo, eu acho que daqui eu sou o primeiro, ok? Ok? Ok, pronto. Eu morri primeiro, mas quanto tempo? Você vai viver mais uns 15 anos, né? Não. Eu morri primeiro, eu fui primeiro, fui embora. Isso é bíblico, Tessalonicenses mostra isso. Quando ele vier, Jesus vier na sua glória, eu venho na comitiva com ele. E vocês que ficarem vivos, aí vocês vão olhar e falar assim, olha o Eros lá, caramba! Tá mais magro, mais forte, mais novo, mas é ele lá. Nossa, o cara é o vigor do cara, meu! O corpo foi transformado. Quando se fala que venceu a morte, é isto. Eu estou já, como diz o Gilberto, eu já estou no momento de ir cambeteando já, cara. Vai tropeçando e vai cambeteando, estou chegando no final. Para muitos isso é uma desordem, para isso é uma tristeza. Né? Os caras pegam, eles não querem de maneira alguma, não é o caso seu, não querem nenhuma maneira de envelhecer. Por exemplo, eu estou pensando em tingir meu cabelo de castanho, do que cor do cabelo? Acaju. Cajuzinho. Imagina eu chegar aqui, domingo que vem, tudo cajuzinho aqui. O problema não é nem só esse. Aí começa a deixar crescer o cabelo do lado aqui, ó, o bozo. Aí joga para cima assim. Aí bate o vento e faz assim, ó. Cara, não dá certo. Cara, não quer aceitar a velhice e não quer aceitar a morte. Rapaz, isso é do mundo. Para nós, não. Para nós que cremos, a morte não tem mais domínio sobre nós. Amém. Simples assim. Olha, não sei quanto tempo, você vai demorar 5, 10, 15 anos, eu acho que não vai demorar isso, não. O dia que você me vê no caixão, presta atenção, é um fato isto. Gente, eu não estou mais ali. Eu estou com o Senhor para sempre na glória. A morte, aquilo que você está vendo ali, e por favor, morreu, viu, Lucas, viu, filha arada? Enterra rápido, viu? Não fica com aquela agonia lá. Quando meu irmão morreu, eu tive um irmão que morreu de desastre de carro, ele ficou mais de, acho que 36 horas para ser enterrado. Já estava dando mau cheiro, rapaz. Uma coisa complicadíssima. Morreu e enterra rápido. Mas primeiro você certifica que eu morri mesmo. Não vai me enterrar vivo, não. Você está louco? Vê lá direitinho. Lá. Mas presta atenção. Para mim, acabou. Eu estou na glória. A minha pátria está na glória. Por favor, entenda isso. Isso não é uma invenção. Isso é um tesouro. Isso é uma maravilha. Agora, o cara quer ficar aqui, quer viver 100 anos aqui, sujando nas calças e na fralda geriátrica. Cara, por que isso? Lucas, não, por favor. Por favor. Agora, eu sabendo que estou sendo aguardado no céu, presta atenção, rapaziada. Isso é um fato, isso é uma verdade. Em função de tudo isso que falamos, você deve jogar toda a sua vida em cima disso, porque isso não há nada igual, não há benefício maior do que isso. Amém, rapaziada? Amém. Amém? Encerramos. Glória a Jesus.